Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfo, representante da indústria de tecnologia do estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou a Inácia Soares, jornalista e atuo na cobertura do setor de negócios há 24 anos. E mesmo já tendo entrevistado milhares de empresários, gestores e especialistas, eu continuo uma curiosa do mundo empreendedor e sempre de olho, claro, na próxima entrevista. E no episódio de hoje, pessoal, eu vou conversar com ninguém menos que Fábio Veras, o presidente do Sindinfor, o sindicato que representa a indústria de tecnologia aqui no nosso estado. O moço tem uma ficha de trabalho que é impressionante. O Fábio fez e faz muito pelo nosso mercado, com especial foco no setor de tecnologia. Fábio Veras, seja muito bem-vindo ao Tech Podcast, ou melhor dizendo, ao seu podcast por Direito e Criação. É bom demais ter você aqui conosco. É um prazer estar com você, Inácia, referência aí na pauta econômica e empresarial de Minas, nesse veículo, esse podcast que dialoga com o segmento de tecnologia, com a sociedade. Um prazer gigante poder contribuir com informação aí para o seu público. E muitas curiosidades em torno da sua carreira, que é uma carreira brilhante, que inspira e já inspirou tantas empresas e tantos profissionais. Então já vou avisando para a nossa equipe técnica, Fábio, que eu vou estourar o tempo combinado, porque a pauta é longa. E eu começo contando para as pessoas, que eu não sei se elas estão sabendo, da última notícia envolvendo o Fábio, para você ficar sintonizado aí com o novo desafio que o Fábio assumiu. Ele acaba de ser nomeado presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Fábio, mais um desafio, mas também mais uma oportunidade para você trabalhar em prol do nosso mercado. O que você está planejando aí para esse novo trabalho? Bacana, é importante esse espaço e esse fórum criado pelo presidente Flávio Roscoe para que a gente possa seguir uma pauta de transformação, de evolução da integração da tecnologia com as indústrias e com a cadeia de valor ampla que a indústria representa, né? A indústria tem uma participação muito expressiva, majoritária na geração de tributos para os governos, governo estadual e prefeituras em Minas, e a gente tem uma agenda gigante, né? Se eu começar com recorte de porte, por exemplo, falar de pequenas, médias e grandes indústrias, é entender como elas podem, por um lado, captar as tendências que já chegaram, como, por exemplo, aprendizado de máquina, internet das coisas, como o 5G gera oportunidades para novos modelos de negócio na produção, pensar o ecossistema digital associado à produtividade na indústria, mas também pensar uma agenda de política pública de longo prazo, como as empresas de fato estão usando, por exemplo, os incentivos à inovação. A gente vai tratar também nesse conselho a desoneração do investimento, que é uma agenda muito importante, além de monitorar toda a agenda legislativa que impacta as empresas através da tecnologia, e uma parte também que eu tenho um carinho muito grande, Inácia, junto com os pares, né, é um colegiado que vai construir um trabalho coletivo muito legal, que é a parte de tecnologias assistivas para a inclusão produtiva, né? Eu pensar, por exemplo, uma pessoa que tenha um mal de Parkinson, que tenha uma deficiência auditiva, uma deficiência visual ou outra deficiência, e pensar como a tecnologia contribui para que essa pessoa possa ter uma melhor performance profissional e trazer essa diversidade cada vez maior para o parque industrial. Por exemplo, a gente tem teclados inteligentes que equalizam esses desafios motores, né, das pessoas, de algumas pessoas com determinadas deficiências, e permitem ela ter uma funcionalidade no uso do teclado do computador, o que significa uma autonomia gigante de internet, de comandos. Então, enfim, eu dei só um vislumbre de muitas coisas, de uma agenda muito desafiadora, que eu me sinto muito honrado em participar. Ô Fábio, eu me pergunto, te ouvindo falar com tanto entusiasmo de tudo que vem pela frente, de tudo que você está olhando, está focando e que quer se envolver, você vai usar aquele horário meio paradinho que você tem ali por volta de 1 da manhã até as 5 da manhã para se dedicar ao conselho da FIENG, porque a sua agenda não é fácil. Na verdade, Nácia, tem uma frase que eu gosto quando eu procurei a definição de propósito, que é uma palavra tão usada hoje em dia, né? E eu não achei uma definição de propósito fora do dicionário que
que expressasse o que eu sinto por propósito. Mas eu acho que propósito é quando não existe distância entre razão e obrigação, entre paixão e obrigação naquilo que você faz. Ou seja, quando você de fato acorda motivado a transformar, a fazer diferença, porque você acredita. E tem uma razão muito simples, sabe, Nácia? Talvez até um pouco egoísta. Eu aprendi há muito tempo atrás que não adianta uma pessoa morar num palácio ou numa situação de prosperidade, num condomínio de uma casa, porque os filhos dela vão sair para a mesma rua onde toda a nossa sociedade mora. Então, que a gente possa contribuir para que todos tenham acesso à prosperidade. Da mais jovem ali, idade no ensino fundamental, com noções de lógica de programação na rede pública, é parte de uma agenda, até a possibilidade de um ecossistema vibrante de empreendedorismo tecnológico e industrial. Então, acho que meus filhos me motivam muito no propósito de construir uma sociedade melhor. E aí, quando isso acontece, o tempo é o tempo que você gosta e faz aquilo que acredita. Você se vira e encontra o momento para fazer, né? Eu trabalhei uma vez com o Dalmir, foi um chefe que eu tive, que ele falava assim, Nácia, quando eu quero uma coisa para ser feita mesmo, que não pode ser adiada, eu dedico essa tarefa à pessoa mais ocupada, porque é ela que vai dar conta de realizar mais uma tarefa, porque ela já descobriu como se organizar e como fazer a prioridade vencer no final das contas. É um aprendizado também bacana. E essa pessoa era você, né, Inácia? No final do dia. Era eu. Era eu, matou a charada. Olha só, quando você fala aí do coletivo, a gente vai ter oportunidade de falar mais para frente no podcast sobre as suas ações sempre pensando no coletivo. Mas eu tenho uma curiosidade aqui, eu te acompanho muito nas redes sociais e você tem sempre, em boa parte das suas aparições, Fábio, uma estante com muitos livros atrás de você. Você lê muito? Você está mais para intelectual ou para fazedor? Ou você é uma mistura desses dois perfis? Eu acho que é uma mistura dos dois perfis, porque quando eu fiz a faculdade, na verdade eu me formei em Direito na Universidade Federal de Minas, eu segui um percurso científico, né? Eu fui pesquisador do CNPq na graduação, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, eu sou doutor em Direito Constitucional, e rapidamente, antes de me formar, fui convidado pela Federação das Indústrias a ser executivo muito jovem. Então, essa força do argumento, a necessidade de provar, como você faz numa tese, a racionalidade e o fundamento daquilo que você está desenvolvendo, é algo que ficou em mim, assim, muito forte durante esse tempo todo. Então, sim, eu sou ávido por leitura, ávido por conhecimento, não conhecimento formal, né, mas a capacidade da gente expandir as nossas sinapses para enxergar novas possibilidades, por uma razão muito simples, sabe, Nácia? Eu aprendi lendo a história do Vale do Silício, e não é à toa que o PIB da Califórnia é maior do que o PIB do Brasil, porque lá essas coisas acontecem, que lugares onde você tem a diversidade de olhar, de gastronomia, onde você tem menos preconceitos ou menos rigor em relação à forma de ser das pessoas, são lugares mais abertos à criatividade e, portanto, à inovação. E lugares onde a criatividade e a inovação estão presentes com o empreendedorismo são lugares onde o PIB é maior. Então eu me forço todos os dias a ler e buscar assuntos que são fora da minha zona de conforto e de domínio, para que eu tenha uma flexibilidade maior. Então isso para mim se torna um prazer, eu faço isso em todos os momentos que eu consigo nas horas vagas, e você descobre que é tranquilo gerenciar isso. Sim, você se daria muito bem também no papel de jornalista, porque é um curioso natural. Você está sempre conversando com as pessoas, sempre transitando por aqui, e com um olhar, Fábio, que é um olhar de curioso. Você sempre tem uma atenção para quem fala, você pergunta querendo ouvir a resposta, o que não é sempre com todas as pessoas. Tem gente que pergunta só socialmente para mostrar ali aquele interesse educado, né, na postura da outra pessoa, no que ela representa, mas você pergunta querendo ouvir. E isso é muito bom e eu te vejo fazendo isso diversas vezes. Isso é um aprendizado para quem também te acompanha, porque você inspira outras pessoas a também serem mais atentas ao que está ao redor. Bom, e você falou que gosta de ler. Você dá livro de presente para alguém? Já perdeu esse hábito? Porque eu acho que antigamente a gente dava mais livros de presente. Olha, hoje em dia é muito raro eu dar um livro de presente, assim, porque antes eu dava, mas tinha duas conotações. Às vezes pode parecer até uma certa arrogância. Número 2,
eu vejo que hoje as pessoas leem menos, não é um hábito que é tão desenvolvido, mas basicamente também eu acho o livro uma coisa tão importante que você tem que dar para aquela pessoa que você realmente acredita que vai ler, né? E eu compartilho, sim, algumas vezes. Mas falando da sua colocação anterior, Inácio, eu acho o que é bacana é o seguinte, cada vez mais, eu acho que esse ano é um ano especial por causa de eleições, a gente vive num mundo dividido, né? Não é um país só que está dividido, as pessoas acham que essas polarizações são apenas do Brasil, mas na biografia do Obama, ele fala quando que republicanos e democratas pararam de debater seriamente para travar lutas dentro da Câmara e do Senado americano a partir das eleições bianuais que existem lá para essas duas casas. Eu acho que a gente vive num mundo onde nós já sabemos intensamente o que nos divide e, portanto, acredito que a gente tem, como pessoa, todos nós, que cada vez mais buscarmos um tempo para saber o que nos une, porque menos do que atacar, desconstruir, apontar o defeito ou fazer como alguns políticos fazem, reforçar preconceitos para ganhar empatia, está faltando ao Brasil um projeto de nação, está faltando pessoas que pensam diferente, inclusive no campo ideológico, comungarem de uma mesma visão para um projeto técnico, por exemplo, de inovação, tecnologia e transformação social. Então, eu acho que a escuta respeitosa, ela permite construir pequenas convergências que eu acredito ser a estrada que o Brasil precisa para construir o seu futuro. Excelente. Eu também já anotei esse ponto aqui que eu quero pegar de você mais um pouco sobre essa sua opinião do nosso cenário, o que está faltando, o que a gente acertou. Mas antes eu quero entender um pouco a sua atuação e o seu envolvimento em relação às startups. Você viu muitas startups nascerem, crescerem, inclusive ajudou muitas delas nesse processo. Algo no começo de uma startup, Fábio, pode indicar que ela terá sucesso a ponto de, por exemplo, virar uma unicórnio, com valor de mercado aí acima de $1 bilhão, ou nenhuma startup vem ao mundo com um cifrão dourado lá no CNPJ? Muito difícil. Eu tenderia a te responder praticamente não. Esse sinal não é percebido no início. Você tem um conjunto de indicadores que podem apontar uma probabilidade maior do sucesso. E eu acho que a gente tem que saber também fazer uma pequena tipologia do sucesso para classificar o que significa isso. Porque uma startup que tem um evento de liquidez, uma saída, né, ou um investimento ali ao longo da sua trajetória, às vezes uma série A, que permite ela seguir uma caminhada, e eventualmente uma série B, ela para mim é tão bem sucedida como uma startup que consegue fazer um IPO. A jornada longeva, ela é a expressão de sucesso. Agora, eu diria que, primeiro, os fundadores fazem muita diferença, e dentre eles, sempre tem um que é mais, digamos, que é o protagonista, é aquele que exerce uma liderança inteligente e habilidosa, que compõe ou complementa competências. Por exemplo, se esse empreendedor, você percebe nele uma intensa determinação e ousadia associada a uma disciplina mínima para performar aquilo que ele acredita, isso conta muito ponto na perspectiva de você enxergar potencial de sucesso naquela startup. Um outro ponto muito relevante é a possibilidade de ter uma experiência empreendedora prévia, né? Nos Estados Unidos, os fundos olham muito isso. Empresas que já quebraram são empresas mais maduras, mais resilientes, que já viveram crises. Isso conta a favor de uma nova história empreendedora. E depois tem uma parte que em Minas ainda precisa evoluir muito e se desenvolver, que é a parte de saber dialogar também com o mundo dos investidores. Isso é algo que a startup deve fazer, não desde o seu ponto zero, mas em algum momento ainda, talvez no início, ali nos primeiros 1 ano e meio, 2, e é uma parte que às vezes fica descurada. Eu digo isso, Inácia, porque startups que se comunicam, dialogam com o ecossistema de investidores, elas muitas vezes ganham upgrade, cortam tempo na sua evolução em relação a outras que têm talvez até mais qualidade, mas menos conexão com esse mundo, que é um outro mundo fascinante e também com uma complexidade muito grande. Uhum. E você citou aí uma palavra que é chave para a próxima pergunta, que são os ecossistemas. O cenário, o ambiente em que essa startup nasce e se desenvolve. E a gente pode dizer, né, Fábio, que Belo Horizonte deu um passo muito importante
quando surgiu aí o São Pedro Vale, que lá por volta de 2010, 2011. E a minha pergunta para você, nós fizemos o melhor possível até o momento com o nosso ecossistema ou estamos deixando a desejar? Eu acredito que nós podemos fazer muito mais e fazer de forma a que sejamos melhor nessa nutrição do ecossistema. Primeiro é importante entender o seguinte, Nácia, existem algumas camadas do que seja esse ecossistema. Primeiro, a camada que ele representa de inspiração, né? Quanto que uma startup bem-sucedida, de um empreendedor que é visível pelos resultados na sua rede social, inspira um jovem de 17 anos, de 20 anos, ou alguém até mais maduro, de 40, 50 anos, a falar, poxa, se ele conseguiu, eu também posso. Esse fator, esse efeito uau, né, ele é muito relevante na cadeia de inspiração. Depois, nutrir as pessoas é entender como ela pode queimar, evitar erros, né, o fail fast, fail cheap, erre barato e erre rápido, para que ela tenha mais chance de performar. Então, isso também, uma comunidade, que você está chamando de um ecossistema, soma muito. Às vezes, num grupo de WhatsApp, você tem sugestão de fornecedores mais efetivos e mais baratos, em velocidade muito maior do que uma área de suprimentos, por exemplo, de uma grande empresa. E depois, da perspectiva da reputação que você constrói nesse ecossistema como startup, para que receba ajuda, apoio, mentorias voluntárias, né? Coisa que o mundo tradicional empresarial paga como consultoria. Você tem pessoas incríveis que acreditam no ecossistema. Então, a palavra ecossistema, sim, ela representa um mantra. Em todos os lugares do mundo que entendem o que é o ecossistema, eles são nutridos com espírito de comunidade. O São Pedro nada mais foi do que uma circunstância muito feliz ali de estarem alguns empreendedores unidos pelo bairro São Pedro, de fato, ali na região centro-sul de Belo Horizonte, e que se tornaram amigos de uma comunidade acolhedora. Acolhedora de quê? De todos aqueles que querem criar valor de maneira correta, de maneira honesta e transparente. Então, eles eram muito bem-vindos. A partir daí, as coisas evoluíram com programas de aceleração públicos, como o CID, ou privados, como o FIENG Lab, o Instituto Founders e outros, e um ecossistema se amadurece na medida em que esses programas ganham adensamento. A gente teve uma fase inicial do governo Zema, onde eles não acreditaram tanto nesse modelo, por achar que isso devia ficar mais para iniciativa privada, mas a comunidade reagiu, dialogou, e tivemos o retorno do CID, que chegou a ser encerrado. Então, eu acredito no ecossistema, porque é um ambiente onde todos os níveis de maturidade recebem um pouco de atenção para que possam crescer. Ô Fábio, você falou aí da nutrição para o ecossistema crescer forte e saudável e dando os resultados que pode dar. O que você colocaria assim, de uma ação simples e prática que a gente pudesse, num passe de mágica, começar a executar amanhã em Belo Horizonte? O que você acrescentaria como nutriente para o desenvolvimento do nosso ecossistema de startups? Olha, o passe de mágica, ele não existe, né? Mas você está falando assim, a bala de prata, qual seria a medida prioritária, né? Eu acho que programas de suporte a inovadores, a empresas nascentes de tecnologia, talvez seja um nome mais adequado para a gente chamar as startups, requerem hubs, né? Hubs que concentrem ou aglutinem essa comunidade com um preço acessível, por exemplo, são coisas que fazem muita diferença. O FIENG Lab fez muita diferença na vida de centenas de empreendedores, o CID fez muita diferença. Então, é diferente de apenas um co-work, sabe, Nácia? Que é também um mecanismo de incentivo. Mas se você tem um chamado hub, que é um co-work, com eventos, treinamentos, conteúdo, mentorias, sob a condução de uma curadoria organizada, isso adensa. Uma outra ação é quando as cidades, e eu falo muito do papel das cidades na nutrição de ecossistemas de empresas nascentes de tecnologia. Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que ela é atraente, sob o ponto de vista de qualidade de vida, cultura, etc. Então, quando a prefeitura, né, seja de Belo Horizonte, de Nova Lima, de Caeté, de Uberaba, tanto faz, ela comunica que ela gostaria de atrair talentos e empreendedores de fora e cria ambientes para isso, situações eventualmente de um custo subsidiado de moradia até para empreendedores, ou a possibilidade de espaços de cowork para essas empresas, ela trabalha um componente muito relevante no desenvolvimento econômico de qualquer cidade, que é a atração de talentos. Então, eu acho que isso hoje falta um pouco nas cidades mineiras, algumas se destacam, outras nem sabem o que é isso, e esse é o movimento que a gente quer contribuir, permitindo que todos possam saber o que precisam saber para que, como Estado,
nós sejamos um lugar cada vez mais incrível. Ô Fábio, eu te ouvindo falar, eu estou aqui lembrando de uma entrevista que eu fiz com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo, quando ele contou sobre um projeto que ele tem lá na cidade de colocar para crianças de baixa renda acesso à educação tecnológica, para tentar fomentar já, primeiro, essa intimidade com o setor da tecnologia, que para muitas crianças que às vezes nem computador em casa, nem acesso a celular não tem, cria aquela distância muito grande até para o mercado de trabalho que virá em seguida. E aí eu fico pensando se também a gente não tinha que fazer uma aproximação maior da tecnologia com as escolas públicas, as privadas já têm isso, né, as boas escolas privadas, mas as públicas também ter mais acesso, achar que é mais possível ter uma empresa, né, não achar que ter uma empresa é uma coisa só para gente rica e que estudou em escola bacana. Definitivamente sim. O João Marcelo é um prefeito incrível. Eu mesmo dei uma contribuição no plano de governo dele para essa área de inovação e tecnologia, porque já o conheci há alguns anos como vice-prefeito, e ele tem feito um trabalho magnífico nesse sentido. E falando de maneira geral de todas as cidades do Brasil e do mundo, a questão da lógica da programação, que precede a programação em si, é algo que vários países já têm como proposta do ensino fundamental. Então a gente está falando de crianças entre 5 e 11 anos terem acesso à lógica de programação e pequenas modelagens ali, para que então possam ter a programação em si. E a programação tem muitas aplicações, né? A programação para a robótica, a programação em algumas linguagens, enfim, que se usa no mundo do software, que vão evoluir depois para coisas mais sofisticadas nessa cadência de desenvolvimento de conhecimento. Então eu concordo 100%, inclusive o Sindinfo, nas eleições municipais de 2 anos atrás, nós criamos uma proposta de política pública para todos os candidatos, independente do partido, era apartidária, mas era política no sentido de propor que inserissem noções de lógica de programação nas escolas públicas, que tem a competência do ensino fundamental. E o Estado tem a competência no ensino médio. Faltam hoje profissionais de programação, há uma escassez de recursos, você tem uma excelente remuneração média, muito acima de todas as outras profissões, então, sob o ponto de vista de empregabilidade, é um setor portador de futuro. E mais, Inácio, aí eu concluo, é um fator de atração de grandes empresas. Grandes empresas de tecnologia procuram territórios plenos em oferta de força de trabalho no campo da programação. Portanto, a diversificação... Que é um problema sério, né, que as nossas empresas estão vivendo agora. Falta de mão de obra, falta de profissionais. Intenso, um problema seríssimo no Brasil. A gente até construiu uma proposta e já está levando aos stakeholders aí em nível federal nesse sentido. E isso é uma diferença bruta a médio e longo prazo para a diversificação da economia, né? Onde vai ser o novo escritório da Amazon no Brasil, o novo escritório da Microsoft, da Accenture, enfim, na expansão dessas empresas, territórios que tiverem essa oferta de formação profissional irão sair na frente. Ô, Fábio, você falou há pouco, numa das suas respostas, citando os Estados Unidos, né, quando a gente falava do ecossistema de inovação que facilita a saúde e o desenvolvimento das startups, você disse que lá nos Estados Unidos o fracasso prévio conta como ponto de fortalecimento para o gestor, para o empreendedor que está aí se lançando em um novo negócio. E eu quero saber de você uma coisa que eu sempre tive como jornalista, uma dificuldade enorme. Ninguém quer falar dos seus fracassos. Raramente você pega um empresário que topa falar que fracassou. Quando ele fracassou e superou enormemente, aí lá na frente ele topa citar esse fracasso. Mas a gente não tem o hábito de falar de fracasso, a gente não tem o hábito, portanto, de aprender com os erros. Como que a gente muda isso e por que você acha que isso acontece no nosso mercado? Em Minas Gerais um pouco até mais intensamente, mas você descreveu muito bem o que acontece. Muitas vezes um empresário bem-sucedido, ele prefere, por razões emocionais e por momentos ali, não revelar os erros que cometeu, os desafios que quase não superou, porque há um mito, né, de que se eu apresento ali uma aparência de uma performance linear e de crescimento constante, eu serei mais bem visto, né, o que é um erro. Porque na medida em que compartilho o erro, mais pessoas aprendem e até passam a respeitar. Não só pela questão da humildade, mas pelo que aprendizado que gera esse tipo de informação. Em Boulder, no Colorado, eles criaram um evento que depois se tornou um evento nacional, onde as pessoas tinham 10 minutos para falar dos piores erros empresariais da sua vida, né? E era um evento muito divertido, enfim. É uma questão de cultura.
No ecossistema de empresas nascentes de tecnologia e startups, essa prática já é muito mais comum, e essa juventude que está chegando aí, ela já fala dos seus erros de uma maneira mais transparente, mais autêntica. Eu acho que isso está mudando como traço cultural e é bom que mude, porque isso faz muita diferença no mundo onde apenas o acesso ao curso superior, à graduação, não é mais suficiente, nem para sua realização como felicidade, nem para sua realização como empreendedor. Então, a gente vive no período de lifelong learning, onde os conteúdos estão aí disponíveis para que você os use na medida da sua necessidade real, e o empreendedorismo é o melhor ambiente para você aplicar conhecimento e fazer a diferença. Com certeza. Ô, Fábio, vamos aproveitar então que nós estamos sendo ouvidos por pessoas tão interessantes do outro lado, acompanhando esse podcast. Olha, quem quiser contar aí um erro dramático que cometeu, tendo ou não superado esse erro, pode me procurar nas redes sociais que eu vou abrir espaço para a gente falar disso, viu, Fábio? Exatamente, muito bacana. Erros ensinam. Deixa eu trazer aqui um outro ponto da sua trajetória que também chama muito a atenção. Você fala muito sobre inovação aberta e incentiva que ela ocorra em organizações de todo tipo, e isso há muito tempo. Então eu pergunto que vantagens você acha que isso traz para as organizações e para as suas equipes? Olha, Inácia, alguns anos atrás, eu recebi uma ligação do presidente de uma das maiores indústrias de Minas, e dele mesmo, diretamente, através ali da secretária, querendo me visitar num dos projetos que eu tinha criado. E quando ele chegou lá, a gente organizou de tal maneira que chamamos ali 5 das melhores startups do projeto para fazer o pitch, né? Que era ali uma fala de 4 minutos, muito objetiva. E é impressionante como é que esse empresário, que é um ser humano incrível, esse executivo, nunca tinha ouvido a expressão pitch, e ao final ele ficou muito entusiasmado com aquela maneira objetiva das pessoas falarem, e disse assim: eu vou introduzir o pitch agora com o meu time executivo, ninguém vai falar mais de 4 minutos para que as pessoas tenham foco naquilo que precisam, né? Até na biografia da Amazon, do Jeff Bezos, uma biografia não autorizada, ele fala muito de um modelo que ele criou para que os executivos tivessem foco. O que a gente tem a aprender com o mundo das startups não substitui o que as empresas tradicionais precisam, mas acrescentam. Então, na medida em que um professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, criou o conceito de inovação aberta, é porque, Inácia, em qualquer organização haverá sempre menos inteligência dentro do que fora. Como assim, Fábio? Existe muito mais quantidade e qualidade de inteligência fora do Google do que dentro do Google, fora da NASA do que dentro da NASA, fora da minha empresa do que dentro da minha empresa. Isso é um fato quase que matemático. Na medida em que você abre, para usar a expressão da TI, uma API amigável, que a sua empresa organiza processos de interação para que essa oxigenação aconteça com o que vem de fora, você abre espaço para melhorar processos, para reduzir custos, para ter produtividade e descobrir fornecedores mais inovadores e que te permitem, inclusive, repensar o seu modelo de negócio. Então, o valor agregado do chamado Open Innovation, ele é muito poderoso. Tanto que, na sequência, esse presidente designou uma executiva que nunca tinha lidado com inovação para lidar com o tema dentro dessa organização, e hoje talvez seja um dos projetos mais robustos de inovação industrial na América do Sul. E isso tudo aconteceu no horizonte assim, de 3 anos, foi muito repentino, por uma decisão da alta direção. Por isso que eu acredito tanto na inovação aberta, desde que feita de maneira organizada, com uma curadoria bacana, e não vire apenas um oba-oba de startups, porque não se trata disso. A gente já resolveu, Inácia, desafios de alta complexidade, por exemplo, de como resolver o problema da fragmentação do coque numa esteira de indústria siderúrgica, porque o coque fino reduz o poder do calor do alto forno e ele quebra como se fosse um biscoito de farinha de trigo, assim, aquele biscoito de polvilho. E como resolver isso, que exige alta tecnologia. Então, assim, a inovação aberta, ela hoje contribui para o desenvolvimento de soluções de alta complexidade e, de fato, é uma das agendas que o Conselho de Tecnologia e Inovação da FIENG vai trabalhar. O Fábio, é tão importante o empresário, o empreendedor, o gestor manterem a mente aberta para ir acompanhando essa evolução do mercado, tendências. E aí, a minha pergunta para você e para o empresário que não tem um negócio
com base tecnológica, que não está perto de startups, que não tem essa convivência com esse ambiente, com esse ecossistema de inovação, como é que ele faz para não ficar parado no tempo? Assim, qual que seria o seu conselho para o empreendedor, o dono de um negócio tradicional, continuar a evoluir? Olha, Inácia, existem, em resposta a essa pergunta, muitas empresas de receita elevadíssima que não são empresas inovadoras. No plano das commodities, por exemplo, são empresas que têm um resultado financeiro gigante e não têm inovação. O desafio é que muitas vezes as grandes empresas elas se tornam um ecossistema de si mesmos e ali os gestores, os executivos vão criando naquele jogo de egos e vaidades e na luta de cartões de visitas e de cargos espaços de evolução que não representam a possibilidade de evolução da empresa em si. Então, a receita recorrente próspera, ela é um resultado de sucesso, mas muitas vezes ela pode te levar a não perceber que o mercado está mudando e que um concorrente, um novo entrante está chegando e pode ser ele que vai te destruir ali de uma maneira muito rápida, porque hoje em dia essas coisas acontecem. Então, a conexão com a inovação, ela não diz respeito apenas a você ser descolado, ser moderno ou parecer contemporâneo, mas diz respeito a uma técnica de sobrevivência. Você tem que olhar para o seu concorrente, você tem que olhar para uma tecnologia que impacta o seu negócio. Isso é uma obrigação de todo empresário. Na verdade, hoje em dia, toda empresa praticamente é uma empresa de tecnologia. Uma lanchonete, ela tem um rebate numa venda online, no e-commerce. Então, essas coisas hoje estão cada vez mais em simbiose. O empresário que deseja sobreviver deve olhar para fora da sua empresa, olhar para a concorrência, buscar entender que tecnologias estão impactando para que ele possa se atualizar. As maneiras com que ele vai fazer isso, o Google, o YouTube, o Instagram da Inácia, o Facebook, são referências de buscar tendências. Não existe uma receita única. E na medida que ele precisar aprofundar, ele vai se conectar com essas empresas, etc. Participar do mundo das startups é uma maneira prazerosa de ter esse aprendizado que pode ser a chave entre o sucesso e o fim da sua empresa. Concordo que ciscar em outros terreiros, manter a mente aberta, permite que o empresário não fique parado no tempo. Ô, Fábio, uma outra forma que as empresas têm também de manter a sua mente fresca e voltada para o mercado, para o que vem por aí, são os conselheiros, né? O papel do conselho das empresas. E você é conselheiro em várias organizações. Há quanto tempo você assumiu mais esse desafio profissional? Já tem 6 anos que eu participo do conselho de empresas e startups, e é sempre, em cada caso, uma jornada muito singular, porque cada empresa tem uma característica, tem uma história, a visão do dono e a ambição que leva ele a convidar alguém que contribua para a reflexão de como aperfeiçoar o seu modelo de negócio e a sua gestão através da tecnologia e da inovação. Cada vez mais as empresas estão abertas a isso. Minas tem excelentes cursos de formação de conselheiros também, a Fundação Dom Cabral, por exemplo, e outras organizações, e é uma tendência para aquelas empresas que crescem contar com uma ajuda externa em termos de direcionamento estratégico. É uma ação também muito, muito prazerosa, sobretudo quando você se conecta com empreendedores que querem fazer a diferença. Muitas vezes a gente até recusa alguns convites, Inácia, na perspectiva de otimizar o nosso tempo naquilo onde a nossa contribuição, de fato, vá somar para algo que seja grandioso, que tenha impacto para o bem. Nós falamos aí da importância de um conselheiro levar essa visão mais fresca do mercado, tendências, mas os conselheiros também têm um papel de advogado do diabo ali, na decisão, por exemplo, do board da empresa, né, dos gestores, dos C-levels. Você se vê nesse papel de ser aquele que vai apontar o caminho errado que ninguém está vendo, o buraco que vai surgir lá na frente? Eu acho que essa capacidade de mostrar um pensamento para uma direção diferente, né? Não é necessariamente melhor nem pior, mas você nutrir a reflexão de um olhar sobre uma direção que ninguém tinha percebido por acomodação, enfim, ou por estar ali na zona de conforto. Às vezes uma linha de receita de uma solução ou produto pode parecer intocável, mas pode não ser ela que vai fazer a diferença
para que aquela empresa de fato tenha uma diversificação de portfólio. De fato, internamente é muito difícil que essas colocações mais duras aconteçam, e certamente esse é um dos papéis de um conselheiro, sim, Inácia. Ou seja, também tem que ser aquele que tem a coragem de ir contra a maré ali, né? E contra o que a maioria está pensando ou está prevendo. Com a independência. Ô, Fábio, para a gente só encerrar esse aspecto do conselho aqui, outro dia eu estava conversando com uma empresária, dona de um pequeno negócio, na verdade um micronegócio, pelo faturamento atual. E ela criou um conselho. Eu achei isso tão extraordinário, porque a gente costuma falar de conselho só para empresas de médio porte para cima. Isso não é coisa que pequena empresa, que microempresa considera como algo relevante. Pela sua experiência, você recomendaria que empresas pequenas e micro também pensassem na possibilidade de ter um conselho, ou para elas isso não faria tanta diferença? Com certeza isso faz diferença. Se é na forma de um conselho mais estruturado ou formal, ou se é na forma de mentorias que essa pessoa busca, ela está de parabéns por estar tentando se cercar de pessoas que somem ao seu projeto. E eu sou mentor voluntário e conselheiro voluntário também em algumas organizações, porque quando você enxerga propósito, como nessa empresária que você menciona, existem muitas pessoas incríveis dispostas a ajudar sem cobrar nada por isso, simplesmente por estar somando. Então, achei muito legal o caso e sensacional que ela tenha essa forma de fazer. Eu estou preparando até um case, em breve eu vou colocar nas redes sociais com ela. Eu falei que eu ia encerrar esse assunto de conselho, mas eu não posso porque me veio à memória aqui uma polêmica que surgiu há poucas semanas de artistas como a Anitta, Thaís Araújo, Marina Rui Barbosa se tornarem conselheiros de grandes empresas. E eu te pergunto, é uma modinha que vai passar? Ou estas pessoas, estes profissionais realmente acrescentam a análise estratégica das empresas? Olha, para usar o exemplo real, eu tenho uma admiração muito grande pela Anitta, a despeito de não curtir as músicas dela, mas eu acho que é uma mulher guerreira, extremamente profissional, que chegou aonde chegou de uma maneira como poucos brasileiros chegaram. Outro dia eu vi uma entrevista dela ao Jimmy Fallon, né, da NBC americana, e isso não é uma tarefa que muitos brasileiros conquistaram. Eu acho que quando o Nubank, né, que é uma grande fintech aí brasileira, trouxe a Anitta, está pensando em trazer uma pessoa que se comunica com milhões de pessoas de uma maneira muito instantânea. Ela tem uma forma muito peculiar de entender o sentimento de um conjunto de pessoas que curte aquela arte que ela faz. Então eles estão trazendo todo esse segmento através de uma pessoa que será uma intérprete e ao mesmo tempo porta-voz de um jeito de ser, de viver e de falar que representa um espaço gigante na perspectiva do mercado que o Nubank busca ocupar, até porque era um banco muito elitizado e precisava ter outras técnicas de popularização. Então eu vejo isso como estratégia. Nenhuma organização traz ali um conselheiro, ou pelo menos eu imagino que não, simplesmente pela marca que representa. É claro que a marca também tem um preço e eles são remunerados por isso, mas eu gosto desse movimento quando feito de maneira genuína e autêntica, na perspectiva de diversificar o entendimento e ter acesso ao mercado que aquela pessoa representa, me parece que é o caso da Anitta. Ou seja, estas pessoas, no caso, usando o exemplo da Anitta, mas também de outros artistas, eles entram em uma reunião de conselho com a sua subjetividade, não tem que se comportar ali como um mestre na arte de gerenciar. Exatamente. Eles não têm que saber aplicar o conhecimento deles. Essa tarefa vai ficar por conta dos executivos. Exatamente. Que vão traduzir as influências que esses artistas vão levar, seria isso? E está provado que para ter um MBA, para ter uma qualificação específica para gestão, você usa isso no processo de seleção do seu executivo, não necessariamente do seu conselheiro. Você resumiu bem. Então vamos avançar aqui mais um pouquinho, porque a prosa ainda vai continuar bastante, e eu quero trazer agora um pouco da sua formação. Você estudou várias vezes fora do Brasil, em universidades renomadas, eu vou citar aqui Stanford, na Califórnia, Harvard também, nos Estados Unidos, INSEAD na França. Esses aprendizados internacionais te deram uma visão diferenciada do Brasil e das oportunidades do mercado brasileiro? O que você entende como legado desses estudos fora do país? Sempre que eu tive a oportunidade, até o privilégio de estar lá fora numa formação executiva, como nesses lugares que você mencionou e outros, eu tinha uma oportunidade de construir uma agenda em paralelo também
de visitas de muita qualidade a grandes empresas, startups e a lideranças daquelas comunidades que a gente preparava com antecedência ao período dos cursos. Então, sempre imaginando como desenvolver modelos que a gente pudesse tropicalizar. Então, por exemplo, em Stanford, passeando ali pelo campus e entrando nos prédios que era dado a gente fazer, me chamou muita atenção um cartaz que convidava pessoas para uma reunião, cujo título era Empreendedores Improváveis, venham participar conosco, e aí tinha um curso, né? Então, isso aguça a nossa mente para entender formas novas de engajamento, metodologias e, sobretudo, modelos de persuasão para que a gente possa trazer projetos e visões, que no final eu consegui trazer, para que a gente tropicalize e adapte, né? Nenhum modelo ele é perfeitamente importável na sua inteireza, e cada lugar, cada espaço, cada organização, cada país no seu momento, certamente foram insumos de extrema riqueza que eu pude trazer para cá e adaptar para que a gente iniciasse alguns projetos que fizeram diferença, como o Identidade Sebrae, foi o primeiro Sebrae no Brasil a investir em projetos de polos de desenvolvimento de startups nas cidades, o próprio FIENG Lab, o Acelera Mestrado e Doutorado, o Cidade Empreendedora, que foi um outro projeto incrível, e assim por diante. Excelente, excelente. Ou seja, abre então a mente. Você sai de um curso no exterior fortalecido e olhando para o Brasil com um novo olhar. Certamente, Nácia. Então vamos lá. Vamos falar de relacionamentos? Você é um sujeito bom para criar, manter e desenvolver relacionamentos. E eu pergunto para você, Fábio Veras, isso é um dom ou é algo que você aprendeu ao longo da sua trajetória profissional? Certamente eu aprendi ao longo da trajetória profissional. A questão da empatia, né, Inácia? Você tem que construir empatia em todas as circunstâncias. Não significa que você tenha que concordar com tudo e com todas as pessoas, mas você saber ouvir, entender e analisar aquele cenário para que você tenha mais chance de eficiência no desenvolvimento do seu projeto. Morei em Brasília há alguns anos como executivo de relações governamentais, então também isso era necessário, porque muitas vezes até para chegar no ministro de Estado, na perspectiva de levar um projeto de defesa setorial, você tem que passar por um assessor, por uma secretária, e tem toda uma cadeia de valor de pessoas que vão ser úteis para você nessa jornada para que se alcance um propósito. Então, o relacionamento é algo que é relevante. Todos nós queremos receber um elogio, ser reconhecidos e ser percebidos como alguém em destaque, em algum momento, estágio profissional, ou, enfim, da nossa vida. Então, na medida em que você é capaz de somar com as pessoas, de contribuir para o sucesso delas de maneira verdadeira, naturalmente, esse bem se espalha e volta para você. E não é por acaso que nos Estados Unidos e no Vale do Silício existe uma expressão, Inácia, que chama give first ou give before to get, né? Ofereça primeiro ou ofereça antes de receber, de pegar, que é exatamente esse espírito e essa energia de você oferecer o seu melhor de maneira genuína, porque esse bem volta para você. E eu percebo como esse espírito, quando bem praticado, gera comunidades de valor, relações de longo prazo, e é uma coisa que se torna natural. Quando a gente tem essa capacidade de gerar empatia de maneira autêntica, não forçada, o seu propósito ele cresce em possibilidade de execução. Então é uma coisa que se automatizou em mim e eu aprendi a desenvolver. Parece um pouco falso, às vezes, ao olhar de alguém que não pratica, mas você vai perceber, ao praticar, que isso te gera um bem-estar e uma satisfação incrível. E, às vezes, na maioria das vezes, quando você faz uma coisa sem esperar um resultado imediato, é impressionante como isso volta para você ao longo da vida, de várias maneiras tangíveis e percebidas. E eu sou muito grato por ter feito bem e ter recebido bem. E não necessariamente como uma vantagem pessoal, sabe, Nácia? É realmente algo que se transforma em um reconhecimento, enfim. No momento em que você está mais triste, você poder conversar com pessoas de uma maneira livre, sem preocupação, pessoas que você teve uma relação assim no passado, é muito bom.
Com certeza, quanto mais genuíno é esse movimento de interesse pelas pessoas, Fábio, eu vejo isso o tempo todo na minha carreira, ao meu redor, procuro praticar isso também. Quanto mais genuíno é o seu interesse, mais profundo é o resultado, melhor é o resultado que gera para você e para as pessoas. Eu acho que esse momento de mais autoralidade que a gente consegue ter na vida do outro, com prestar atenção, com dar atenção, conduzir ações em prol do outro, isso é muito, muito positivo. Fica aí também uma dica para quem está nos acompanhando. Isso não é esforço, não. Isso é plantio também, é uma forma de exercitar, né, os presentes que a vida nos dá, dar atenção aos outros. Exatamente. E por falar em relacionamento, né, Fábio, você tem conexões internacionais que, inclusive, apareceram recentemente em webinars, em lives que você fez. Como é que você chegou até essas conexões? Como é que você conquistou essas conexões internacionais em vários países? E eu vou citar Estados Unidos em especial, mas também o Reino Unido. Como que você consolidou essas relações internacionais que hoje fazem conexões importantes no seu trajeto profissional? Oi, Inácia. De novo o espírito de comunidade, né? Quando você vai a esses lugares, em uma missão oficial ou em uma visita técnica, o lado pessoal, as pessoas sempre gostam de ter essa abertura de saber quem você é e você também saber quem é o seu interlocutor e você perceber possíveis projetos em comum e você manter o relacionamento, né? Eu até hoje, quando saio de uma reunião, por exemplo, com uma pessoa que eu não conheço, eu tenho o hábito de mandar um e-mail agradecendo aquela pessoa por isso. Vejo que os diplomatas do Ministério das Relações Exteriores também fazem isso. E com isso, registrar um aniversário e manter um relacionamento, lembrar da pessoa, né? O aniversário talvez esteja na agenda, mas você lembrar daquela pessoa que você visitou 6 meses atrás e mandar uma mensagem para ela. Nos Estados Unidos não se usa tanto o WhatsApp como no Brasil. Mandar um e-mail, fulano, lembrei de você, aqui no Brasil está acontecendo isso. Fulano, lembrei de você, vi que em Israel está acontecendo isso. Isso cria de novo empatia de maneira espontânea. E as pessoas passam a ter em você uma relação que não é efêmera, que não é episódica. Então, quando isso acontece, é muito bacana. A gente recebeu o embaixador de Israel recentemente também, aqui no Sindinfo, fruto exatamente de relacionamentos como esse que eu fiz em Israel em 2015, quando eu fui lá. Excelente, você acabou de dar gratuitamente, serenamente para a nossa audiência uma dica maravilhosa e prática de como desenvolver relacionamentos, se lembrar das pessoas em momentos estratégicos ao longo de um ano inteiro, né? Para renovar, para reavivar esse relacionamento. Excelente, Fábio. Deixa eu colocar um outro ponto aqui para você. Você é professor. Você ainda consegue ir para a sala de aula no MBA? Na verdade, eu sou professor convidado da Fundação Dom Cabral para projetos avulsos que eles fazem, né? Hoje em dia eu já não consigo tempo para me dedicar à docência de maneira regular ali toda semana. Eu sou especialista de inovação no canal Meu Sucesso, que o Flávio Augusto criou, com empreendedores incríveis no Brasil, o Romero Rodrigues, que criou o Buscapé, investidor e fundador do fundo Redpoint Ventures, o Alexandre Frankel, que criou uma startup fabulosa, a House, depois de uma história empreendedora incrível. Então, hoje é muito mais alguns cursos eventuais do que um curso regular. Mas a oportunidade de interagir com pessoas e alunos assim, de uma maneira despojada em sala de aula, para mim ela é muito prazerosa e ela ecoa para mim aquele lado emocional da minha história ali de pesquisador e de alguém que seguiu uma trajetória acadêmica. Faz parte da minha vida também, Nácia. E qual que é o seu estilo como professor? Durão, camarada, gosta de surpreender assim com um exercício inesperado a sua turma? Como é que você constrói ali aquele ambiente adequado para o aprendizado? Eu acho que o mundo hoje é um mundo muito, muito linear, né? Muito direto, como se usa a expressão. O papo é reto, o conteúdo tem que, de fato, ser agregador de valor, o diálogo tem que ser envolvente para que as pessoas, de fato, participem. Cada um tem um nível de conhecimento prévio. Sem pegadinha. Sem pegadinha. Sair dali com uma síntese que faça aquelas pessoas poderem ter um conteúdo útil para trabalhar no seu dia a dia e criar mais uma pecinha nesse grande tabuleiro aí, quebra-cabeça,
de relacionamento a longo prazo. É ter responsabilidade e contribuir com o seu papel ali, né? Não ser só um enfeite, ou então aquele arroz de festa que aparece ali, que tem uma fama, todo mundo vai ficar com o olho arregalado quando você entrar na sala de aula, mas de fato você pode não promover uma entrega se você não tiver a humildade e o respeito com aquele momento de aprendizado de todo mundo, né, Fábio? O Fábio, você também se envolveu com a área pública, né? Foi até secretário de Estado na área de desenvolvimento e tecnologia. Que aprendizados que você levou, que você está usando hoje na área privada, por ter tido a oportunidade dessa visão única dos bastidores, de estar lá dentro, de ver como é que a máquina funciona? Isso te mostrou uma perspectiva diferente? Sem dúvida, né? O meu mestrado em Direito Econômico foi sobre formulação de políticas públicas no campo da defesa comercial. Então era um tema que eu já gostava muito. A gestão pública, ela passa também pela construção de convergências. Então, por exemplo, como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, a interação com outras áreas de governo era essencial. Então, a capacidade de articular soluções e ser mais catalisador do que protagonista te permite saber navegar sem incomodar e criar convergências sem gerar ciúmes. O que no meio público não acontece. Geralmente, as secretarias não dialogam tanto umas com as outras. E foi um governo de excelência, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo professor Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, senador, à época governador, que me convidou por ter sido seu aluno também ali na faculdade. E depois fui diretor técnico do Sebrae, que é um outro ambiente também que tem uma característica de gestão pública muito relevante, a despeito de ser uma organização privada. Sem dúvida, quando você tem a experiência de passar pela gestão pública, você amadurece aspectos da capacidade de articular que o meio privado não te dá, Inácia. Quer saber em que porta bater, saber como tramitar uma ideia, né, que dependa de apoio público, porque às vezes do lado de fora a pessoa muito crua vai bater na porta errada e aí o projeto vai atrasar. Exatamente, os caminhos não são tão lineares quanto parecem, mas ao mesmo tempo, na medida em que você constrói a convergência e oferece um espaço de projeção a todos os stakeholders envolvidos, o projeto fica muito bacana e forte. Tá bom, mas e se o projeto der errado? Como é que você, Fábio Veras, lida com frustração? Você se dedicou, você planejou, você agiu e no final deu errado. Como é que você faz? Esconde lá na gavetinha ou é tinhoso e fala, não, eu vou realizar, vou dar a volta e vou fazer acontecer? Como é que você lida? Sem dúvida, o dar errado é um conceito muito relativo, porque com planejamento mínimo, o recurso aplicado da maneira adequada, a chance dos resultados esperados e planejados acontecerem, ela é muito maior do que de darem errado, de um grande fracasso, né? Não que eu não tenha vivido experiências de não atingir os resultados que eu gostaria, mas eu acho que a jornada, ela, quando feita de maneira adequada, a probabilidade de sucesso é grande. A frustração, Inácia, ela se dá na maioria das vezes porque a gente tem que gastar muito mais tempo do que o esperado na gestão de vaidade da nossa, muitas vezes, e na maioria das vezes da gestão de terceiros, né? Com o tempo você vai anulando a sua própria vaidade e aprendendo a gerenciar a vaidade de terceiros com mais sabedoria. Isso também é um fator que faz diferença para o sucesso de projetos. E lembrar também, né, que a jornada ensina. Toda jornada é útil, mesmo que ela não dê aquele resultado que você planejou lá no começo. Ô, Fábio, me conta agora uma outra coisa. Você, cada dia mais, assume o risco de falar para plateias de todo tipo e já faz isso, na verdade, há muitos anos na sua carreira. Falar em público é algo que sempre foi fácil para você, porque você é um sujeito sério, você não é um rapaz sorridente, que esbanja simpatia no sorriso, você tem simpatia no gestual. Me corrija se eu estiver errada, mas você não é o cara sorridente, mas você é o cara afável. E isso, de alguma forma, te ajudou a assim, ter essa concentração maior para encarar plateias de todo tipo, de todo tamanho, né, heterogêneas, ora poderosas demais, né, tomadores de decisão, ora aquelas plateias amplas e heterogêneas com todo tipo de perfil. Isso foi para você um exercício fácil na sua carreira ou você teve que aprender a encarar um palco? Eu acho que o curso de Direito ajuda muito na perspectiva de se expor e de saber defender seu argumento. Então, acho que teve um privilégio aí que não é tão comum uma pessoa da minha formação no mundo da tecnologia e da inovação. Certamente, existe um momento na vida
em que você percebe que a palestra de sucesso ou o conteúdo de sucesso, no sentido da ser bem percebido, tem muito mais a ver com o outro do que com você. É aquilo que o outro quer ouvir. E as pessoas às vezes se preocupam muito com a roupa, com a forma, com o jeito, e menos com a entrega. Com o tempo, essas coisas vão se automatizando, né, Inácia? E se torna mais fácil falar em público, por simples, enfim, a boa prática e a experiência. Mas é sempre um desafio, assim, a gente sempre sente um frio na barriga diante de um grupo maior, diante de um auditório, um desafio de lidar com aquela heterogeneidade de pessoas que vão estar ali e ter um posicionamento que agregue, que some. Mas o tempo ajuda muito a gente a aperfeiçoar essa habilidade. Ô, Fábio, eu falei que você ri pouco, mas você gosta de dar umas gargalhadas de vez em quando, sem compromisso? Certamente. Mas eu te confesso que realmente eu tenho uma feição aí um pouquinho mais séria, né? E que às vezes até afasta algumas pessoas. É o que eu já ia te perguntar, se você tem consciência que isso deve ter afastado algumas pessoas do seu convívio. Sim, certamente. Talvez uma aparência, um jeito de ser mais leve, mais descontraído, contribuiria e certamente é algo que está no roadmap aí para o meu autodesenvolvimento e melhoria, porque na vida o tempo todo a gente descobre aquilo que a gente não sabe, né, Inácio? Eu gosto dessa postura, acho que a gente tem que ser eternamente estudante. Na hora que a gente achar que sabe alguma coisa, nós vamos começar a errar. Aliás, eu vou contar aqui uma experiência que eu tive, você citou a Fundação Dom Cabral aí como professor convidado, eu fui estudante da Fundação, eu fiz meu MBA executivo lá, e teve um momento na sala de aula lá, já na metade do curso, em que nós todos, vários colegas ali, uma turma grande, nós éramos uma turma de cerca de 30 estudantes de várias partes do Brasil, a gente decidiu comprar um livro do Stephen Hawking, que tinha acabado de ser lançado, O Universo em uma Casca de Nós. Você já teve a oportunidade de ler? Não. Então, pelo menos o dia que você estiver numa livraria, dê uma folheada, física mesmo, não é você olhar Bacana. pela internet, não. Eu adoro a indicação de um livro. Pois é, e vou te falar que ele é o melhor livro para qualquer ser humano ler no dia em que achar que está sabendo alguma coisa na vida. Porque é impossível entender o universo em uma casca de nós. Que me desculpem aqueles que vão dizer que eu sou uma louca que estão assistindo o nosso podcast. Mas o universo em uma casca de nós, primeiro, ele é brilhante do ponto de vista literário, por mostrar um cientista tão capacitado como Hawking tentar fazer aí uma reverência à ignorância da humanidade em relação a esse assunto, que é muito específico, é muito pontual, e que exige uma técnica e um estudo muito aprofundado, né? E ele fala da teoria das cordas com uma naturalidade que eu falo, meu Deus, esse homem sonhou e foi intuído por Deus para escrever esse livro, porque ele se esforça tanto para nos fazer entender, só que a gente não consegue entender. Então eu digo assim, o dia que você estiver achando que você está muito bacana, muito fodão, Fábio, vai ler O Universo em uma Casca de Nós, que você vai falar assim, gente, eu me recolho à minha humildade, porque realmente ainda tenho que aprender muito nessa vida para conseguir dizer que sei alguma coisa. Então eu brinco que foi um exercício que a gente fez ali dentro do MBA, de criar um ponto de convergência para nós e lembrar assim, freio aí na vaidade, porque a gente ainda tem um universo inteiro para aprender. Fica aí a dica para você também, viu, Fábio? Oi, Inácio, é engraçado você falar isso, porque eu admito que eu não sabia, só estudando geografia com meu filho, na 5ª série, que eu soube que o eixo que o planeta Terra está na distância do Sol é o eixo perfeito para que a gente não morra nem de frio nem de calor. Então existe uma destinação adequada para que a Terra possa funcionar dessa maneira maravilhosa como ela funciona. E estudar as fronteiras do espaço e essas coisas da imensidão do universo, elas nos colocam na dimensão real que a gente tem, que é insignificante em termos de tamanho, e nos fazem pensar na fé, em Deus e na ciência de uma maneira muito mais transcendente. Acho que essa é uma temática fantástica. E aí a gente passa a ocupar melhor o espaçozinho, né, pequenininho que cada um de nós tem, fazer dele um resultado melhor para a gente e para as pessoas que estão em volta da gente. Fábio, para a gente caminhar para o encerramento, vamos falar de algumas tendências aí da área de tecnologia, porque eu não posso desperdiçar a sua participação aqui no nosso podcast. Metaverso, criptomoedas. O que você está vendo disso tudo? A gente está fazendo um desenvolvimento interessante, tem muita gente translocada, pensando coisas que não vão ter utilidade nenhuma,
ou você vê realmente aplicação para essas novidades e que vão melhorar, porque tem que ser o sentido, né? Melhorar a vida, melhorar o nosso futuro. Olha, Inácia, certamente a gente está vivendo uma era muito auspiciosa da transformação. E toda tecnologia nova que chega, ela tem o seu tempo de adaptação. Então ela emerge na hype como uma grande novidade, mas ela aterriza no mercado com um tempo um pouco maior do que a hype inicial apresenta. Então o que a gente fala, por exemplo, de metaverso, nada mais é do que um espaço de audiência. Você já tratou nos seus podcasts e na sua coluna da economia da atenção, né? Por que o Facebook e o Instagram são de graça? Porque ao dar a nossa atenção para eles, eles têm toda uma métrica de preferências e gostos que podem ser monetizados de maneira a vender essas tendências de consumo para o mercado. Por isso que são grandes empresas em termos de tamanho mundial. O metaverso vai ser um espaço de novas atenções, então ganham tecnologias de realidade imersiva, de realidade virtual, e de fato aquele filme do Spielberg, Jogador Número 1, retrata muito bem esse paradigma, né, dos avatares que a gente vai ter. Foi vendido um lote no metaverso, foi vendido uma embarcação no metaverso por alguns milhares ou milhões de dólares. Isso tudo vai acontecer, parece muita novidade, às vezes parece até uma enganação, mas de fato é o prenúncio de que algo grande vai acontecer. Walter Longo, que é um grande pensador brasileiro, escritor e palestrante, foi presidente da Editora Abril há muitos anos, o maior publicitário do Brasil, está lançando agora, esse primeiro semestre, um livro do metaverso. Eu acredito que tem espaço ali sim. A chamada criptomoeda, eu acredito muito na tecnologia do blockchain. Ela tem aplicações industriais de segurança da informação e precisão que são úteis à cadeia logística de uma maneira muito especial. Esse é um tema que a gente vai tratar no Conselho de Tecnologia de Inovação da FIENC, tecnologias de fronteira, mas que já chegaram aqui, inteligência artificial, aprendizado de máquina, e a gente tem que entender, Inácia, que uma coisa leva a outra, né? Se não fosse, por exemplo, a chamada capacidade de armazenamento na nuvem, que permitiu que as empresas e organizações armazenassem uma quantidade absurda de dados, sem depender do tamanho de uma caixa de mainframe dentro da sua própria instalação, isso permitiu a gestão de dados em volumes exponenciais. Da mesma maneira, Inácio, o 5G, na medida em que a sua infraestrutura de antenas e o seu uso se desenvolver, vai permitir grandes revoluções, por exemplo, na educação, na agricultura. Porque você pega a internet das coisas, sensores aplicados a máquinas e a transmissão de informações que permitem fazer manutenções preditivas. A gente ter aulas com holograma. Imagina uma palestra da Inácia no extremo norte de Minas Gerais, um holograma real com a sua presença ali. Imagina os melhores professores dando aula para comunidades rurais, cirurgias à distância, porque não teremos mais o problema de latência do sinal de Wi-Fi, como já existem cirurgias robóticas à distância. Então, realmente, novas tecnologias vão acontecer, e eu acho que o mesmo salto que a gente deu na internet, alguns anos atrás, ali a partir de 93, a gente começa a dar com um conjunto de novas tecnologias. Mas, de fato, para decodificar isso chegar no mundo real, a gente vai gastar um tempo ainda. Eu acho que mais importante, Inácia, do que a gente despender o tempo falando dessas tecnologias, porque elas servem, às vezes, a comentários genéricos ou a distorções do raciocínio, como tudo na vida hoje, né? Não importa se você fala que a cor é azul ou que a cor é verde, vai ter sempre alguém para ser contra ou a favor. É a gente lembrar o que é essencial. Primeiro, essa capacidade de todos sermos curiosos, que você mencionou lá atrás, porque uma coisa que mais me marcou, Inácio, e mudou a maneira que eu crio os meus filhos, foi uma frase que eu ouvi de um cara incrível chamado Gary Schuniger, na Fundação Kaufman, no Kansas, uma fundação de 2 bilhões de dólares, criada por um ex-empresário do setor químico, que disse o seguinte: Fábio, entenda que empreender é muito mais do que abrir um CNPJ. Empreender é a possibilidade de empoderar pessoas comuns a fazerem coisas extraordinárias. Eu acho que na medida em que nós nos sentimos empoderados, porque de fato somos, porque temos um acesso infinito a conhecimento gratuito, e a possibilidade de nos integrar em comunidades de criação de valor, e lembrando que as pessoas de sucesso, em sua imensa maioria, sempre foram pessoas comuns, até que tivessem esse sucesso, é isso que realmente vale a pena para a gente conseguir navegar nesse mundo
de mudanças cada vez mais rápidas e curtas, né? O ciclo da mudança está mais curto. Ô, Fábio, isso significa que você não comprou ainda uma NFT? Pensa em comprar uma NFT? Acha que é uma bobagem comprar uma? Aliás, é uma loucura esse mundo das NFTs, né? Isso merece um podcast à parte, só para falar disso, né? Que são fotos, muitas vezes, muito simplórias, construções gráficas ali em computador, digitais, né? Vídeos também gráficos, bem curtinhos, ali, coisa de segundos, valendo milhões e milhões de dólares. Que universo artístico é esse que eu ainda não compreendi? De novo, Inácia, a essência por trás de valores humanos ancestrais. Se eu pudesse te oferecer aqui e agora uma boneca idêntica àquela que mais chamou atenção na sua infância, quando você tinha ali 9 anos, e que foi uma referência emocional para você, e eu pudesse oferecer exatamente a mesma boneca, ou uma versão incrivelmente semelhante a ela para você, você certamente pagaria por ela muito mais do que pagaria por uma boneca numa loja. Então, o vínculo entre escassez e abundância, o vínculo entre aquilo que é caro para você e que pode não ser caro para o outro, que sempre vai ter lugar e valor no mundo. Desde uma moeda criptografada, essas muitas que estão surgindo por aí, elas lidam com essa escassez. E diante da escassez, o ser humano se transforma, porque ele tem um gatilho de ambição e de oportunidade. Então, esse jogo entre escassez, oportunidade e ambição, a vontade de ter um múltiplo superior ao que todos estão tendo, é um jogo que funciona com as artes, é um jogo que funciona com real estate e que agora funciona com NFT. Na verdade, apenas com um novo glossário e uma nova linguagem, mas no final do dia, são esses os mesmos valores que circulam no mundo há muitos anos. Tá bom, acompanhados de alguns milhões de dólares a mais do que antigamente era possível de fazer, né? Tudo bem. Certamente. Ô, Fábio, a gente está encerrando então o podcast, mas antes do tchau, eu, por acaso, deixei de te perguntar algo para o qual você imaginou que este podcast seria o momento adequado para nós tocarmos em determinado assunto, isso ou aquilo? Olha, Inácia, eu quero reforçar aqui o papel do associativismo empresarial. E muitas vezes, cada vez mais nos dias de hoje, as pessoas têm muita dificuldade de ceder tempo para aquilo que não seja a proteção do seu próprio interesse. E o indicador o coeficiente de sucesso de uma sociedade é quanto mais pessoas bem-sucedidas doam do seu tempo para aquilo que não tem a ver com um ganho e um benefício imediato. Muitas vezes as associações empresariais ou sindicatos patronais, eles são vistos como algo antiquado e velho. A gente teve um papel de renovar o Sindinfo. Quando eu cheguei, estava numa situação financeira lastimável por ter vivido das contribuições sindicais obrigatórias, e a gente conseguiu desenvolver projetos, buscar patrocínios e revitalizar. Mas enquanto os segmentos da sociedade não entenderem que tem que doar do seu voluntariado para construir uma agenda em defesa de algo maior do que si, a sua empresa, e que interaja com a sociedade, nós teremos mais dificuldade de fazer o nosso país, o nosso Estado crescer. A gente confunde eleição com escolha de mitos no sentido de heróis, né? Então o governador é um herói, o presidente é um herói, ou então é um bandido. Sempre a gente fica nessa polarização, mas na verdade a sociedade madura, como são dos países do norte da Europa, como em alguma medida os Estados Unidos, são aquelas onde coletivos como esse, comunidades se uniram em torno de agendas de transformação. Então eu realmente reforço esse papel do empresário, do líder, de se unir na construção de convergência, de saber gerenciar a vaidade de terceiros, de saber compor, saber ceder. Às vezes um bom acordo é aquele que as duas partes saem insatisfeitas, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Eu acredito nisso, dou meu tempo para isso, espero deixar um legado para que um dia os meus filhos, Tiago e Daniel, possam falar assim, poxa, que legal, papai participou de algo onde ele não ganhava, porque a gente não é remunerado, mas ele fez um pouquinho a diferença para um lugar um pouco melhor. Eu espero que isso inspire, e eu só vou colher isso muitos anos daqui para frente, e eu quero ter essa satisfação íntima quando eu estiver velhinho, usufruindo um pouco das memórias de coisas que a gente construiu junto com outras pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida, Fábio, você planta, você já colhe, mas sobretudo você dissemina sementes. Eu acho que esse é um papel
que uma liderança consciente como você, mas não só consciente, uma liderança fazedora, porque você não se acomoda na trajetória que te trouxe até aqui, com os cargos que você já ocupou, com toda a relevância que você já teve. Você não deitou em berço esplêndido, você continua fazendo, você continua sendo um principiante a cada novo projeto, se envolvendo com entusiasmo de estudante, com entusiasmo de quem está aprendendo a fazer. Esse é um legado que você deixa, que é inspirador para todo mundo que te acompanha. E eu espero que esse podcast tenha conseguido passar um pouquinho de toda a sua múltipla atuação profissional e a sua visão rica. E dentro disso que você acabou de falar, uma visão do coletivo, uma visão que sai daquilo que é essencial para este ponto, para estas pessoas envolvidas e pensa em uma redundância maior, em algo que possa alcançar um número maior de pessoas. Muito bom conversar com você, viu? Espero que você tenha gostado também de estar aqui no seu próprio podcast, que, aliás, foi uma iniciativa maravilhosa sua. A gente está tendo a oportunidade de trazer lideranças do nosso universo tecnológico aqui em Minas Gerais e que muitas vezes ficam caladinhas, às vezes não compartilham as suas conquistas, os seus desafios, aquilo que venceram, as ideias que tiveram. Então, acho que o podcast, que é uma forma muito prática de você ter acesso a conhecimento, você está ali no carro, você está na academia, você está lavando uma trouxa de roupa. Para quem é de lavar trouxa de roupa, você bota ali o podcast e fica sintonizado com coisas boas, é um papo bom, é aquilo que eu digo, quando a gente conversa com gente boa, bacana, que acrescenta, a gente não joga conversa fora, a gente joga conversa para dentro, viu, Fábio? Muito obrigada por tudo que você jogou para dentro de mim hoje. Oi, Inácia, esse projeto editorial, ele dá voz a pessoas incríveis que por estilo muitas vezes são mais discretas, e sobre a sua liderança e a qualidade da sua história profissional, ele está realmente ganhando uma repercussão incrível. Então é um prazer trabalhar junto com você, foi um prazer conversar com você, te ouvir e ser provocado por você para que a gente possa continuar nessa trajetória. Muito obrigado, e a todos vocês que estão nos ouvindo, sigam esse podcast, que tem muita coisa boa por vir ainda. Isso mesmo, excelente para a gente encerrar e convidar todo mundo para acompanhar não só este, divulgar para os amigos quem gostou, mas também acompanhar os próximos e aqueles que já foram para o ar. É só acessar aí as redes sociais do Sindinfor para ter acesso a todo esse conteúdo. Fábio, muitíssimo obrigada, sucesso em tudo que você está fazendo e que você ainda vai inventar moda daqui para frente, que eu sei, viu? Obrigada. Vamos juntos, um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, e chegamos então ao encerramento de mais um episódio desta série, que foi estendida hoje aí com um tempo até maior, mas que também foi estendida dentro da sua proposta inicial. Muita gente está curtindo, está aprendendo, e nós estamos tendo a oportunidade de trazer análises, informações e confidências aqui para a nossa série Tech Podcast. Eu agradeço mais uma vez ao Fábio, porque encontrou tempo. Fábio Veras, tão difícil a sua agenda, encontrou tempo para estar aqui com a gente. E eu lembro que vocês podem acessar os episódios do Tech Podcast pela sua plataforma preferida, é só escolher. E também pelo IGTV. E tem ainda o canal oficial do Sindinfor no YouTube. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Sigam o Sindinfor nas redes sociais e acompanhem de perto as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui, você fala comigo pelas redes sociais no perfil Inácia Soares. Até a próxima, pessoal!